Olá, olá, internautas, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui no estúdio do Clique 101. Tivemos que nos adaptar aqui por um probleminha de link aí, e a secretária que faria essa entrevista à distância teve que estar presente aqui. E para dar as boas-vindas a ela, eu convido agora também nosso diretor aqui do Clique 101, Idalício Viana, que está aqui virtualmente com a gente. Muito bom dia, secretária. A gente quer dar as boas-vindas, pedir, nos penitenciar por esse transtorno de última hora e problema técnico com o link. E muito prazer ter a senhora aqui no Clique 101, para que a gente possa transmitir essa conversa, muita informação e de qualidade para o nosso público. Bom dia, internautas. Bom dia, seu Idalício, Elisvelton. Tem dessas coisas, né, ao vivo, mas só salientando que estamos aqui nas medidas de prevenção, mantendo um distanciamento, estamos todos de máscara, utilizando álcool gel. Então, assim, vamos, né, ao que interessa, que realmente é trazer uma informação à população, e gostaríamos de agradecer, né, ao nosso Deus pela oportunidade e agradecer a todos vocês aqui por estarmos aqui hoje para fazer esse trabalho. Bom, e antes de entrar diretamente na entrevista, eu gostaria de atualizar a informação sobre aquele decreto 998, que ontem saiu uma errata, né? Foi publicada ontem, quinta-feira, no Diário Oficial do Município, uma errata do decreto 998 sobre o toque de recolher. Lá diz: somente poderão funcionar no período entre as 18 horas e até as 5 horas do dia seguinte os seguintes serviços: farmácias 24 horas, postos de combustíveis, estabelecimentos de serviço de alimentos, lanchonetes e restaurantes, mas somente na modalidade delivery, de entrega domiciliar, excluindo-se a modalidade de pedido e entrega realizado no estabelecimento, que é o drive-thru. E estabelecimento de atendimento a pacientes em enfrentamento à Covid-19, hospitais, unidades básicas de saúde, e também ficam excetuadas da vedação prevista no caput desse artigo as hipóteses de deslocamento para ida a serviço de saúde ou farmácia para comprar medicamentos ou situações que fique comprovada a urgência. Bom, dado esse recado aí, atualizando essa informação, a gente entra aí na entrevista. Idalício Viana, fica à vontade para fazer as primeiras perguntas à nossa secretária de Saúde, Adila. Só confirmando o nosso compromisso social com a comunidade, que nós somos um veículo que prezamos muito por esse aspecto. E já tendo agradecido a secretária, eu também tenho que agradecer ao Alex Barbosa, que é assessor de comunicação da Secretaria de Saúde, e ao Verino Simo, que é o assessor de comunicação do município. Então, secretário, vamos direto ao assunto. Eu quero deixar a senhora, nesse início, muito à vontade para nos dar um panorama aquilo que a senhora achar conveniente, e depois, então, a gente pode fazer alguns questionamentos. A pandemia, né, temos aí acompanhado, sabemos que foi uma epidemia que se iniciou numa localidade distante, ganhou uma proporção mundial e acabou chegando aqui na nossa região, e desde o início a preocupação muito grande do gestor e de nós enquanto gestora da pasta da saúde, né, visando sempre a medida de prevenção, que é o que a gente vê de maior importância para combater esse vírus, se chama prevenção. E quando a gente fala de prevenção, vale lembrar que não tem como ser feita por uma parte só. É uma questão que a gente precisa, né, do envolvimento da população, juntamente com os serviços de saúde. Nós, enquanto equipe, estamos sempre reunidos buscando estratégias para minimizar essas questões, né, de enfrentamento ao Covid, e sempre fazendo um link com a comunidade, com a população. Agradecer aos meios de transporte, né, aqui o nosso amigo Alex, que está presente, tem sido um facilitador nesse processo, para estarmos levando a informação correta,
porque nesse momento de fake news, onde existem muitas informações desencontradas, as informações corretas, pontuais, são de extrema importância, né? Então, assim, eu já gostaria até de iniciar, né? A gente não se cansa de colocar a importância da prevenção, a questão do isolamento social, principalmente das pessoas que estão na faixa etária de risco, como também das pessoas que estão em monitoramento e as pessoas testadas positivos, né? É de extrema importância esse isolamento, é uma coisa que realmente não é fácil, mas não tem sido fácil para ninguém, e a gente precisa da consciência das pessoas em saber que neste momento uma atitude impensada, uma atitude irresponsável, né? Existem relatos de pacientes testados positivo, mesmo tendo uma orientação para permanecer com o distanciamento social. A gente, no caso de alguns, a gente encontra ainda uma resistência. Outro ponto importante também a ser colocado é a questão do preconceito, né? Estamos todos aí correndo risco, logicamente que com as medidas corretas de prevenção ainda existe um risco, ainda mais quem está circulando, e quando a gente vê a questão dos serviços essenciais funcionando, quem está ali à frente desses serviços acabam também se colocando em risco. Então, quem tiver a possibilidade de permanecer, principalmente nesse período, né, que vem aí uma curva ascendente na nossa região, né, a gente fala enquanto região, enquanto estado, a gente precisa dessa cooperação de todos. Então, assim, a gente ainda vê uma grande dificuldade, um preconceito muito grande com os pacientes que testam positivo, e, sem dúvida, essa pandemia, ela veio e irá nos ensinar muitas coisas. Então, assim, a gente precisa também estar buscando tirar lições dessa situação, e o convívio social mais do que nunca. Bom, falando em pandemia, Idalice, eu já chamo aqui para a gente atualizar o boletim. Foi o último boletim que saiu ontem, né? Vamos colocar aqui na tela. Vou colocar na tela aí para vocês. Bom, a gente vê aí casos notificados 53, casos confirmados 18, pacientes recuperados, isso é importante, né? Mostrar também não só a parte ruim, mas a parte boa de recuperados, 4 recuperados. Pacientes internados, 1. Casos descartados, 152. Aguardando o resultado, 3. Em monitoramento, 77. E aí a gente dá uma olhadinha. Colocar aqui, a gente tem um gráfico aqui, secretária, que ajuda a gente a monitorar um pouco mais essa questão da Covid-19. Então a gente vê aí em tabela, tiveram 11 casos confirmados nos últimos 7 dias. Isso. Então é um alerta aí para a população tomar mais cuidado, né? Só observando, né, que nós já temos casos positivos, né, detectados através do teste rápido, que irá entrar no boletim hoje, na atualização, às 18 horas, e a gente realmente vê que esse aumento se dá por questão dos casos positivos, e a maioria são comunicantes, são pessoas que têm contato direto. Aí a gente vê a dificuldade de manter o distanciamento, né, social. E outro ponto também, né, as pessoas que convivem perto acabam se contaminando, e isso só está sendo possível, esse diagnóstico, que acaba influenciando nesse gráfico, pela questão do monitoramento que está sendo realizado, juntamente com essas pessoas que já têm contato. Então, assim, a maioria já estão ali entre os monitoramentos. Então, quando apresentam algum sintoma característico, a equipe tem sido bem pontual, o médico da referência ou de algum serviço de saúde já solicita ali o teste rápido, como nós temos, né, o teste rápido aqui no município, e ontem ainda recebemos uma quantidade, então a gente vai conseguir manter esse serviço de testagem, que é de extrema importância para ver ali o comportamento, né, do vírus no nosso município.
Outro ponto importante a se dizer é que, em relação ao teste rápido, né, aproveitando aqui o espaço, e tanto o PCR, que vai para o LACEN, são 2 testes que são coletados através de protocolos. Existe uma orientação tanto do Ministério da Saúde quanto a CESAB, que orienta a forma que deve ser coletado. Então, a gente não pode coletar de maneira indiscriminada. Se os sintomas não se adequarem, não tem como estar coletando simplesmente pela vontade ou pela curiosidade, porque a gente precisa ser responsável em todas as atitudes e não poderíamos deixar de ser em relação a isso, porque a gente não pode, né, deixar de utilizar um teste que custa um valor, né, alto e, além de tudo, com recurso público, mas, se for necessário, independente de recurso, será feito. Agora, se não tiver indicação, a gente também pede a compreensão da população que a gente precisa seguir o protocolo para testagem. Porto Seguro vai começar a fazer testes, né? Isso traz algum benefício para a Itabela também? Itabela vai desfrutar disso que chegou para Porto Seguro? Na verdade, assim, a gente ainda não foi comunicado formalmente, isso já vem se trabalhando. Sem dúvida, se os testes funcionarem no LACEN de Porto, melhora bastante, porque essa questão do deslocamento de Itabela até Salvador para estar levando, né, o material coletado para ser analisado, é uma logística que acaba onerando bastante, né? Então, assim, sem dúvida, já irá facilitar bastante isso aí. Secretária, a senhora vem falando sobre essa disseminação, e a gente vê que foi divulgado também ontem que os casos estão mais concentrados em determinados locais. Por exemplo, em Itabela, 4 casos no centro, 4 casos na Jaqueira e 5 casos em São João do Monte. Isso nos leva a crer que uma campanha, através do serviço social também em parceria, poderia esclarecer melhor, orientar melhor essas pessoas desses setores que estão bem localizados. Então, seu Idalício, ainda nesse ponto, a questão é que, como eu mesmo acabei de dizer, se tratando da maioria dos casos acabarem sendo de pessoas do mesmo convívio dos que já foram testados anteriormente. Então, por isso que muitas vezes se concentra num bairro, porque às vezes está até na mesma residência, né? Então, ali não são muitos casos separados. Se fosse cada caso em uma residência separada, aí até justificaria essa questão de ver a circulação do vírus, mas não. A maioria dos casos se tratam de estarem na mesma residência ou pessoas que já tiveram contato com os contaminados anteriormente. Bom, a gente recebe aí a sua participação, pode mandar a sua pergunta, o nosso WhatsApp está aqui embaixo o tempo todo, 981120914. E já tem uma pergunta aqui, se eu não me engano, é pelo Facebook. É do Tiago Sena. Ele diz: trabalho em um posto de combustíveis às margens da BR-101. Posso tomar vacina contra a gripe? Na verdade, essa questão da determinação de quem deve ou não ser vacinado, a gente recebe a orientação diretamente do Ministério da Saúde. As doses já são direcionadas visando aquele público-alvo. Ele poderá tomar, mas depois do dia 30, que é quando a campanha vai para a faixa etária que está dentro dessa vacina, dessa campanha. Aí, quando passar dia 30, que irá abrir para todos os públicos, aí poderá, mas no momento não, continua sendo para aqueles casos direcionados. Hoje, no colégio estadual, os professores estão sendo, né, vacinados, foi montada uma estratégia para evitar aglomeração, e mesmo assim ainda seguem vacinando a questão das demais faixas etárias que está incluído dentro dessa campanha. Nós estamos falando de pandemia de coronavírus,
Mas não é somente isso que a secretaria tem que cuidar, não é? Realmente. Então, nós temos aí um problema também com a gripe, com a influenza, e temos problemas da dengue. Isso também são atividades que a secretaria vem desenvolvendo, vem atuando concomitantemente. Isso traz uma sobrecarga de trabalho ainda maior para a sua equipe, não, secretária? Sim, o senhor tocou num ponto, né, de extrema importância, a questão realmente da dengue, zika, chikungunya, porque assim, continua sendo ações que a saúde se responsabiliza, tem agido de maneira pontual, mas precisa também da sensibilização da comunidade, da população, né? Então, assim, se fala muito de Covid, a gente realmente não pode deixar de estar frisando, né? Tivemos recentemente a notificação de alguns casos de dengue aqui no nosso município. As ações, elas precisam ser tomadas, então cada um tome cuidado aí com seu quintal, com os reservatórios de água, todos os cuidados, né, que a gente tem certeza que a população já sabe. Então, aí nesse período de isolamento, aproveitar também para estar dando uma olhadinha no quintal, já aproveitar ali, tomar um pouco de sol, que é de extrema importância para a questão da vitamina D, que é importante também na imunidade e ajuda a prevenir o Covid-19. Então, a gente vê aí, né, algumas doenças que está realmente diretamente relacionado com o comportamento da população. Então, mais do que nunca, a gente precisa estar frisando a questão da educação, da educação em relação a todos esses cuidados, né? Porque a gente está buscando fazer nossa parte. A gestão de Luciano, né, é uma gestão diferenciada que vem aí buscando fazer o trabalho. Então, assim, a gente trabalha muito assim pontual nas coisas. Assim que surgiu, já sentamos, nos reunimos, buscando montar as estratégias, né, desde a unidade de referência que está ali no Hildebrando. É importante também colocar para a população que se você tem um sintoma ali gripal, um sintoma respiratório, porque a gente vê a questão do Covid aí muito parecido com a sintomatologia de várias outras doenças, como o senhor mesmo falou, da gripe, né? A gripe tem alguns vírus que causam uma síndrome gripal, né? Além do Covid, H1N1, influenza, parainfluenza. Então, existem vários vírus que causam uma gripe. Então, nesse momento de pandemia, um paciente com sintoma respiratório, ele precisa ser avaliado. Então, ao invés de estar procurando uma unidade de saúde, uma unidade hospitalar, para evitar a circulação desses pacientes, nós estamos orientando o direcionamento para a unidade de referência, né? Porque ali já tem a equipe aguardando para que eles sejam atendidos e já ser instituído ali o protocolo de coleta de teste. Então, assim, a gente vê que as medidas estão sendo tomadas desde a unidade de referência, barreira sanitária foi colocada ali em Montinho. Nesse momento, a gente está com uma preocupação muito grande em relação ao distrito, porque a gente ainda vê uma resistência também na questão do isolamento, principalmente nos casos dos pacientes que testaram positivo. Ontem mesmo foi encaminhado à equipe da Vigilância Sanitária com algumas notificações, porque, infelizmente, está sendo necessário notificar, porque mesmo os pacientes, né, recebendo a orientação, alguns, né, de um contexto geral, a gente ainda percebe essa resistência em manter o isolamento. Existem pessoas que ainda, né, não levaram a sério, não tomaram conta da importância de uma utilização de uma máscara. Infelizmente, a gente vê muita gente sem máscara. Foi preocupação da gestão também, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, uma campanha, né, de doações de máscaras. Luana esteve envolvida também com o pessoal que prontamente ali desenvolveram essa ação. Foi distribuído mais de 15 mil máscaras. Então, assim, nós estamos buscando fazer nossa parte e a gente não pode esquecer que a população também precisa fazer.
todo o decreto que sai, né, senta a equipe para poder discutir. Houve agora a questão aí do toque de recolher, foi uma medida que o governador tomou, se tratando de um estado que a gente precisa, né, trabalhar em conjunto com a CESAB, que pertence ao estado. Como que a gente vai ficar de fora? Né? Não é hora realmente de pensar em política, em politicagem, né? Nós vimos algumas críticas, mas assim, se a gente trabalha em conjunto com o Estado, se a gente precisa do Estado para os casos de alta complexidade, como é que um município pequeno, né, é um grãozinho de areia em relação a todo o território da Bahia, vai ficar de fora e na hora que precisar de um suporte? Então, a gente também precisa, o prefeito Luciano, ele se preocupou com essa questão para a gente não acabar expondo, né, os nossos pacientes, caso precise aí de um suporte, né, e de uma necessidade aí de uma intervenção estadual, né? Então, a gente tem buscado, sim, fazer o nosso dever de casa e não vou cansar de estar tentando, porque eu acho que é um momento de sensibilização. A gente tem que fazer a nossa parte e buscar ainda conscientizar as pessoas neste momento. A gente vê realmente que, acho que não é falta de informação, porque a imprensa, inclusive eu quero que a senhora fale um pouco depois sobre isso, a imprensa tem falado muito da questão de como se deve usar uma máscara, como se, né, com os comportamentos que a gente deve ter. Outro dia a gente fez uma matéria da movimentação que teve aqui num sábado. A gente acabou recebendo algumas críticas, né? Como se a gente quisesse culpar a população e tal. Mas o que falta mesmo é conscientização, porque eu acho que a informação é disseminada, é levada às pessoas. Outra questão também que é importante citar, a questão dos bares, né? Então, assim, a gente ainda vê uma resistência de quem está ali bebendo, né? A gente sabe da necessidade dos proprietários de bares também, né? São pais de família, precisam tirar seu sustento dali. Só que, assim, a gente vê uma resistência muito grande, então a gente pede também para que eles ajudem, né? Quando a pessoa está ali no seu estabelecimento, está também nos ajudando em estar vigiando a questão do isolamento, do distanciamento, né? Da questão, porque assim, para beber, como é que vai estar ali bebendo e utilizando máscara? A gente sabe que já é uma questão que, né, acaba sendo inviável. Então, que pelo menos as pessoas mantenham o distanciamento, não fique ali na mesma mesa, muito próximo. E vamos seguir aí a orientação, né, da questão do fechamento, de horário de funcionamento. Então, assim, é um momento difícil para todo mundo. Então, uns vão perder mais financeiramente, outros acabam sendo mais abalados de maneira no emocional. Então, são várias questões, vários prejuízos que irão acontecer decorrentes do Covid-19. Mas o que temos de mais importante é a vida. Então, se a gente se preocupar com a nossa vida, com a vida do próximo, é aquilo que a gente sempre fala. Depois, né, a gente vai correr atrás, vai ter tempo para trabalhar, mas vamos esperar as coisas voltarem à sua normalidade, né? Então, a gente precisa contar com essa compreensão. Aproveitando o momento, eu gostaria também de agradecer a parceria de todos os colegas secretários, né? Uma ação, a gente não tem, enquanto Secretaria de Saúde, estar realizando sozinho, então a gente tem contado ali com o secretário de Administração, Azarias, com o gabinete, Altemar também, Edgar, Ednardo, todos os Cabral, todos os colegas secretários, a Edileide na assistência social, Cris na educação. Então, a gente tem trabalhado de maneira em conjunto, porque o nosso foco maior é a população, né? É a necessidade da população. A gente não tira da gente a responsabilidade, nós sabemos nossa responsabilidade, mas a gente também precisa cobrar conscientização, porque não adianta uma postura de só cobrar. Então, a gente vê muito isso.
Ah, não estão fazendo isso, não estão fazendo aquilo. Nesse momento, a gente vê muitas pessoas com vários questionamentos, né, que a gente vê que não são pertinentes. Muitas vezes são questionamentos importantes, sim, pontuais. As denúncias são importantes. A gente tem buscado trabalhar dando retorno em cima disso. Só que existem questionamentos que muitas vezes não contribuem para a prevenção. Então, na hora de estar ali questionando, a gente também precisa buscar informação para poder saber questionar, para poder saber se aquele questionamento irá contribuir com alguma coisa. Então, assim, eu acho que é um momento realmente de uma corrente do bem, independente de questões políticas, né? Então, assim, agradecer realmente, né, a parceria com todos os meios de comunicação que vem com essa preocupação, como vocês estão também, seu Idalício, em estar passando essa informação correta para a população. Porque, assim, fake news, neste momento, não cola. Principalmente porque vale lembrar que o serviço de saúde é um sistema que funciona ali. Eu não faço saúde sozinha, né? Então, assim, enquanto eu estou aqui, as unidades estão abertas, existe uma equipe trabalhando. Então, ali são seres humanos, pessoas também trabalhando com pressão, pessoas trabalhando, se colocando em risco para estar salvando vidas. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade quando a gente para criticar e bater num serviço que tem buscado fazer a sua parte. Então, a gente, né, convoca a população, a gente busca sensibilizar a população. Realmente não vamos fazer politicagem em cima de um momento tão difícil para todos nós, num momento onde existem pessoas perdendo seus entes queridos, né? Graças a Deus, eu não me canso de dizer, Deus tem sido misericordioso com Itabela, e eu tenho certeza que isso é resultado do esforço que a gestão vem fazendo. Deus é justo e ele vê todas as coisas. Porque se a gente pensar que essa quantidade de casos confirmados até o momento, né, estamos próximos a centros aqui que estão com casos bastante acelerado o crescimento, e a gente vem conseguindo manter, né, esse trabalho realizado com essa quantidade de casos, é o que eu sempre falo, a gente também precisa parabenizar a população. Isso é fruto do trabalho e da união de todos, né? Porque quando um comerciante coloca ali uma medida de prevenção, quando ele exige a utilização de máscara, quando ele coloca ali um álcool gel, então, assim, todos estamos buscando trazer essa educação à população. Secretária, a gente tem acompanhado aqui no nosso isolamento social, e por isso que as pessoas também estão vivendo isso sem máscara, porque não há necessidade, que estou aqui na minha residência somente com a minha esposa e o meu neto, mas a gente tem acompanhado o seu trabalho e a gente gostaria de ter trazido também aqui a fala de alguns setores que estão ao seu lado nessa linha de frente, pegando pesado, como a gente diz aí. Mas a gente poderá fazer isso em outra oportunidade. Temos acompanhado também o trabalho de grupos de jovens, entidades religiosas, entidades da sociedade civil, como, por exemplo, eu fiquei sabendo que das atuações, por exemplo, da Loja Maçônica, que já fez doação de máscara, álcool gel, cestas básicas, e vai continuar fazendo o que me disse o venerável da Loja Maçônica, o Luciano Pinto, que esse trabalho vai continuar sendo feito na medida que tiver fôlego e que houver necessidade da população. Mas a gente tem ouvido também, acompanhando nas redes sociais, críticas, às vezes ácidas, algumas até de conotação política, e a senhora pontuou muito bem aí que o momento não é disso. O momento de a gente, de todos nós juntarmos forças, reunirmos pensamentos e opiniões positivas para que possamos sair o mais rápido possível dessa crise, que aflige a todos nós, na saúde e na economia. Sem dúvida, e todas as ações, né, desenvolvidas até aqui, que a gente pode citar várias, a questão da limpeza, da higienização com desinfecção das áreas de maiores circulações, a questão da barreira sanitária, a questão do túnel. Então, assim, são medidas que muitas vezes a gente ouve muito questionamento. Ah, será que isso realmente tem eficiência? Será que foi isso?
o Covid é um vírus novo, muita coisa está em estudo. E quando a gente vê um resultado, né, ainda mantendo o controle, sem dúvida, a gente vê que é reflexo do trabalho e da mobilização de todos, né? Então, assim, eu gostaria de esclarecer também uma questão assim que a gente vê muita dúvida em relação à vacina. A vacina de H1N1, ele protege contra H1N1. Então, assim, a gente recebe muitas perguntas ainda e eu gostaria de aproveitar um momento que ali evita uma infecção por outros tipos de vírus, né? Então, assim, nós estamos aí com a campanha, está sendo bem satisfatório, é como o senhor mesmo colocou, a saúde não para um ponto em si, existem aí, o tratamento continua, pacientes oncológicos, pacientes de hemodiálise, pacientes com doenças crônicas, né? O que a gente tenta segurar é a questão do atendimento eletivo, porque quando a gente pensa nesse fluxo, na população circulando demais, a gente segue nosso trabalho visando evitar aglomeração. Então, assim, a gente conta com a compreensão de todos, estamos à disposição, né? Tem a página da Secretaria de Saúde, tanto no Facebook quanto no Instagram, que é de extrema importância. Ali tem diversas informações quanto à prevenção. Nós também tiramos dúvida, tem um número, tem o Disque Covid. Então, assim, a saúde está trabalhando voltada para a questão da prevenção do vírus, sim, mas o funcionamento continua com os outros problemas e a população precisa ser atendida. Então, assim, isso prova que a gente está trabalhando e não tem buscado muitas vezes a estar fazendo política em cima das ações, porque todas essas ações continuam, e o nosso objetivo de estar na mídia, de estar presente aí nos meios de comunicação, é levar informação e levar a informação correta. Outro ponto também, seu Idalício sabe, nós temos um grupo onde estamos à disposição da imprensa para estar tirando as dúvidas, para estar levando uma informação correta. Então, quando a gente ainda vê um fake news, né, com uma informação equivocada, desrespeitando de maneira em geral, porque se a gente está ali no grupo, se a gente se coloca à disposição para esclarecer e a gente ainda vê publicações, né, fake news, então, assim, usar de muita má fé, né, a gente repudia essa atitude, parabeniza os que não se colocam nessa posição, né, porque, assim, é o que a gente sempre vem falando, a gente tem buscado a fazer um trabalho sério e a gente precisa que a população aprenda a buscar a informação correta no lugar correto. Então, já está ficando bem claro quem tem trabalhado nessa linha de estar utilizando esse momento difícil para fazer politicagem, para polarizar informações de maneira negativa, porque isso acaba causando uma insegurança na população. Então, a gente tem visto aí o reflexo positivo desse trabalho que a gente tem buscado fazer, em estar levando essa informação, tranquilizando a população. A gente precisa ter responsabilidade e a gente precisa ter tranquilidade, porque a tranquilidade também é importante. O nosso sistema imunológico, ele precisa estar bom, porque o que vai determinar se eu vou sair bem de uma infecção, de um Covid, é a questão da imunidade. Então, a gente não pode se esquecer disso. E a gente viver sob pressão o tempo inteiro, tenso ali. Outro ponto, a gente buscando informação, a gente vê como existem muitos idosos, existem muitas pessoas que já tratam de problema de depressão e quando ficam consumindo ali informações equivocadas, isso é muito negativo. Então, a gente vê que a informação correta, ela acaba tranquilizando a população. Eu ouvi muito isso. Então, seu Idalício, aquilo que o senhor mesmo colocou,
É importante sim, né? Alex está até aqui, a gente vai ver um trabalho para ser realizado juntamente com a equipe, as pessoas que estão na ponta, né? Que já tem ali aquele vínculo diretamente com a comunidade. Então, nesse momento, a gente não tem como estar fazendo reuniões, fazendo eventos de conscientização. Então, por isso que a gente precisa lançar a mão da tecnologia para estar levando informação. E aqui também a gente está fazendo um serviço público, né? A gente também está fazendo saúde. Então, assim, é isso que a gente precisa, unir nossas forças para levar a informação correta, e nós precisamos que quem tem acesso a essas informações, coloque em prática. Quem ainda tiver dúvida, porque a gente não pode exigir de uma população que é leiga, muitas vezes, em termos técnicos, né? A gente tem até buscado trabalhar de maneira humanizada e falando muito com a equipe essa questão, porque às vezes está ali no dia a dia uma fala mais técnica e a pessoa que está recebendo a informação muitas vezes não tem a compreensão. Então, assim, precisa passar a informação de uma maneira mais clara, de uma maneira que o paciente ele compreenda o que está sendo dito, porque nem sempre ele está usando de má fé, às vezes também não houve aquela compreensão. Nós gostaríamos também de agradecer, né, aos vereadores que vêm fazendo um trabalho, tendo esse respeito, quando tem dúvidas, perguntam, e tem ajudado também, está levando a informação correta. Isso sim que é de extrema importância, né? Porque, infelizmente, a gente vê essa situação do Covid, isso já tem sido falado, né? É uma crise política, é uma crise econômica e é uma questão de saúde. Então, a gente vê aí afetando vários sistemas, e se a gente não tratar desse assunto de maneira bem responsável, a gente vai estar comprometendo aí o bem-estar da população. Secretária, nós aqui do Clique 101 prezamos muito pelos nossos compromissos. E a gente fez um compromisso com o seu assessor, Alex Barbosa, que tem também uma agenda a cumprir daqui a pouco, mas nós respeitamos todas as divergências, ouvimos todas as opiniões, a gente trabalha aqui principalmente em bem informar. Quem vai fazer o seu julgamento é quem está do outro lado, nos vendo, nos ouvindo, nos assistindo, e a nossa missão é basicamente de informar. E nós não poderíamos deixar de levar até a secretária também dúvidas, questionamentos que aparecem por aí na rede social, nos grupos de WhatsApp, referente aos recursos que têm chegado à saúde para aplicação dessa pandemia do coronavírus. Uns falam, mas recebeu 200 e tantos mil. O repasse do governo foi 2 milhões, que nós levantamos aqui, foi 2.760.067. Eu gostaria que a secretária também tratasse desse tema. Pronto. O que entrou em conta foi os 252 mil. Como se trata de um recurso que chegou para uma pandemia que não estava no orçamento, precisou o quê? Passar pela Câmara para fazer um projeto de lei. Quando chegou na Câmara, houve uma indicação por parte de um vereador para a questão de ações que não estavam diretamente pontuadas. Foi revista essa situação e o recurso acabou que não estava liberado ainda para utilização, ou ainda não está em tramitação. Eu acredito que depois da sessão de ontem, agora consiga, né, definir essa questão. Então, os 252 mil está em conta, esse recurso ainda não foi gasto, todas as ações de medida preventiva e de maneira direcionada ao atendimento de paciente com Covid, a maior parte foi custeada com recursos próprios. A gente vê aí o comprometimento do gestor. Recebemos, né, os testes rápidos diretamente do Ministério da Saúde,
e ontem recebemos uma outra parte que veio do Estado. Então, assim, como eu sempre falo, a gestão ela é tripartite. Tem a responsabilidade do governo federal, a responsabilidade do governo estadual e municipal. Então, assim, nós temos feito, sim, nossa parte, aguardando até uma ajuda, né, ainda que foi direcionado esse recurso de 2 milhões do Ministério. Isso já saiu, mas ainda não tem ordem de pagamento, esse recurso não entrou. E quando entrar, nós estaremos fazendo a prestação de conta de maneira pública, não temos nada a esconder, porque eu acho que está mais do que claro que é uma gestão comprometida, que vem utilizando o recurso público de maneira responsável e não vai ser diferente em relação ao recurso do Covid, né? Todas as ações que a gente toma, que o prefeito toma, é sempre visando o cumprimento de folha de pagamento em dia. Então, esse recurso de Covid é direcionado para essa questão de prevenção e ainda não foi utilizado. É mais um fake news, essa questão que existe 2 milhões em conta de saúde de recurso de Covid. Esse recurso ainda não foi liberado. Quando for liberado, nós iremos avisar e a população terá conhecimento. A secretária falou aí do projeto de lei. E ontem na Câmara o que veio para apresentação e envio às comissões de Justiça e Redação foi justamente o veto do prefeito, né? Tem 2 itens aí, a emenda que os vereadores fizeram. Aí uma delas está dizendo: o material de consumo, especialmente instrumentos e equipamentos de segurança para enfrentamento do Covid-19, será prioritariamente adquiridos para atender demandas de profissionais da saúde que atuam diretamente no combate à pandemia de que se trata esta lei. E o segundo parágrafo: entre os critérios especiais abertos nessa lei, assim como suas fontes de recursos previstos no artigo 2º, será incluído na programação de despesas a aquisição de equipamentos para uma UTI móvel a ser instalada em ambulância do município. Então, pelo que eu entendi, o que a senhora disse é que esse recurso não poderia ser aplicado dessa forma, compra de equipamentos para uma UTI móvel. Isso, no caso da UTI móvel, porque foi um recurso 252 mil, quando a gente vê as ações sendo realizadas, o consumo de EPI é muito grande, né? Então, assim, a gente ainda tem dificuldade quando encontra, ainda é um preço acima do que vinha se encontrando antes. Então, é todo um processo que precisa ter muito trabalho de cotação para aquisição dentro do valor justo, que a gente também busca essa preocupação. Então, a gente precisa, primeiramente, ter essa preocupação com os funcionários que estão em linha de frente, né, mantendo ali o uso de EPIs adequados para evitar uma contaminação dentro do serviço de saúde de uma maneira coletiva, né, que entraria em colapso o nosso serviço. Então, a gente precisa ter o respeito por esses profissionais e, consequentemente, por todos, porque a gente precisa de um atendimento qualificado. E o atendimento ele só é necessário se ali tiverem pessoas, né, saudáveis para estar atendendo a população. Então, a gente também precisa ter esse respeito, sem dúvida, pelos profissionais que já vêm ali se desgastando, que já vêm ali também desenvolvendo um trabalho árduo. É um ponto importante. E, sem dúvida, a estruturação, né, para a manutenção ali do atendimento adequado. A gente não pode pensar em UTI nesse momento, porque quando a gente vai ver a questão de pactuações, existe uma política de saúde, né? Então, ali existem critérios, existem regras. Nós não somos município polo de referência. A gente, quando necessário, uma transferência, né, de UTI, essa responsabilidade cabe ao Estado, né? Então, assim, a gente solicita via regulação. Existem alguns alinhamentos
necessários em relação ao SAMU, tem a avançada que presta esse serviço aqui na região, mas se tratando de uma localidade com a quilometragem maior, aí já não pode deslocar o SAMU, aí precisa realmente da intervenção do Estado. Graças a Deus, nós estamos conseguindo referenciar os pacientes para atendimento, a gente vê que é uma minoria de complicação, então, assim, a gente precisa lembrar que a importância dos cuidados é para um achatamento da curva, é para evitar que todo mundo adoeça, porque nem todo mundo que pega o Covid, ele vai desenvolver. Muitos vão ficar assintomáticos, dos que desenvolvem uma quantidade menor que irá ter essa complicação. Então, assim, a gente tem acompanhado, a transferência continua sendo via Surem, então, se caso for necessário uma transferência com suporte maior, a gente tem que trabalhar buscando a responsabilidade de todos na sua instância. A gente cobra do Estado, a gente cobra da referência. Porque, assim, neste momento, com esse recurso, fica inviável a questão de equipar a ambulância nesse momento com esse recurso do Covid. Porque, se tratando de 252 mil, né, o consumo de EPIs muito grande, a gente tem que visar a estruturação de equipamentos primeiro ali no hospital, para depois se preocupar até com a transferência, porque o importante é um atendimento correto, um atendimento com o suporte necessário. Né? Nós temos respirador no município, mas, logicamente, né, não foi instalado visando essa questão de Covid. Então, nós vimos aí uma aquisição muito grande de respiradores e a referência para esses pacientes graves, né? Tem a questão de Salvador, Porto Seguro e estavam estruturando Teixeira de Freitas. Por isso que a gente solicita, né, que todo mundo tenha consciência, busque fazer sua parte, porque a gente nunca sabe quem vai complicar. A gente não tem esse conhecimento. Tem sim a faixa etária, tem a classe que está mais suscetível a ter complicação, mas, na verdade, a gente não sabe. Existem casos também, né, de complicação. É um estudo feito em cima de porcentagem. Mas, se tratando de saúde, nada é exato, é uma questão nova. Então, realmente, assim, que a gente não queira cumprir, né, questões de índices negativos. Quem quer? É 1%, mas quem quer ser aquele 1%, aquele 5%? Ninguém. Se o Velton não tiver mais nenhuma consideração a ser feita aí do estúdio, nós queremos deixar a secretária à vontade para suas considerações finais e também reafirmar o nosso agradecimento, secretária, extensivo aí ao seu assessor de comunicação, Alex Barbosa, ao assessor de comunicação do município, o Verino Simon. Nós gostaríamos, né, de parabenizar. Itabela irá completar 31 anos, né, e agradecer a todos, agradecer ao prefeito por poder estar fazendo parte de um quadro de secretários que vem conseguindo desenvolver um trabalho, né, logicamente porque ele nos dá condições para isso, e dizer aqui que a população, né, busque essa conscientização, busque a informação correta, agradecer as parcerias de todo mundo que vem tentado ajudar neste momento, agradecer aos policiais que têm buscado trabalhar em conjunto, agradecer à Vigilância Sanitária, à Guarda Municipal, ao Serviço de Vigilância em Saúde como um todo, que já entra epidemiologia e os demais serviços, a atenção básica, a média e alta complexidade, a atenção básica, todos os serviços, né, que a saúde é como eu disse, ninguém trabalha sozinho, o trabalho só é possível ter a repercussão que tem e ter o respeito de todos, porque é um trabalho feito em equipe. É um trabalho onde a gente busca estar fazendo uma gestão compartilhada e, através disso, ouvindo a população e buscando ser pontuais nas necessidades.
Então, assim, dizer aqui o nosso muito obrigado, agradecer a Alex, que tem sido um facilitador de extrema importância, Simon, com toda a equipe ali da Ascom, que tem desenvolvido esse trabalho, agradecer a vocês pela oportunidade e dizer que estamos sempre à disposição, né, se tratando de uma mídia responsável, uma mídia que a gente vê aí com um trabalho social de extrema importância, a gente se coloca sempre à disposição, porque, sem dúvida, quem é beneficiado com isso é a população, com a informação correta, e vamos todos aí, né, rumam à vitória, vamos vencer, se Deus quiser, essa questão do Covid, e contamos com todos os itabelenses para nós conseguirmos essa vitória. Eu vou pedir desculpa aqui ao pessoal do Facebook que está participando, eu só consigo ver os últimos comentários aqui, não consigo ver todos. Tem bastante comentário aqui, mas eu vi algumas coisas aqui, o pessoal cumprimentando, dando bom dia. Nossa nota 1000, nossa secretária, vários comentários parabenizando a secretária. Acabou de chegar um último aqui, Angelina Ernesto de Souza. Parabéns, secretária, parabéns a toda a equipe de saúde do município de Itabela pelo desempenho e responsabilidade pelo ser humano, independente de A ou B. Nós aqui agradecemos, né, o reconhecimento, como eu sempre falo, essa muitas vezes uma postura negativa a gente vê de uma pequena minoria, né, que a gente gostaria sim de estar pedindo que reavalie, que reveja, que tire suas dúvidas. Em relação a Montinho, nós queremos também mandar o nosso alô, dizer que segunda-feira estaremos lá, iremos também a Monte Pascoal, está acompanhando de perto o trabalho que vem sendo desenvolvido, parabenizar todas as equipes que estão na ponta, tendo contato ali direto com o usuário, e a gente precisa manter o diálogo, né? A conversa é de extrema importância para esclarecimento de dúvidas. Então, assim, a gente se coloca à disposição e pode ser feito isso através, né, dos meios de comunicação, das páginas da Secretaria Municipal de Saúde. O nosso muito obrigado, a equipe do hospital fica ali 24 horas à disposição, tem a equipe de monitoramento, a gente acabou não falando muito de monitoramento, só para finalizar, o monitoramento são de pessoas que tiveram contato com pacientes positivos, né? Então, assim, estão sendo monitorados, verificando se apresentam sintomas. Então, quem tiver em monitoramento, vamos seguir as orientações. Quem passar na unidade de referência, vamos seguir as orientações dadas pelos profissionais que ali estão, porque só assim nós iremos conseguir vencer essa batalha. Dalício? Muito obrigado, secretária. Muito boa sorte nessa missão e que não está fácil, a gente sabe disso. Muito obrigada. Nós militamos muito tempo também aí dentro do serviço público, a gente sabe muito bem a carga que está sempre chegando aos nossos ombros. Mas temos que ter habilidade, paciência, tolerância e competência para gerir todo esse processo. Boa sorte. Obrigada. Bom, a gente finaliza aqui então a nossa live. Muito obrigado a vocês que acompanharam pelo facebook.com/clique101, também pelo site clique101.com.br. A gente está estreando hoje aqui, reestreando as nossas lives. Agradecemos a vocês que nos acompanharam e fiquem ligados porque breve a gente volta aí com mais informação para você. Clique 101, mais conteúdo. Tchau, tchau.